Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e a nossa aula de hoje vai falar sobre polígonos. Então vamos acompanhar comigo aí na sua tela para você entender o que é esse conteúdo? Muito bem, o que são polígonos? São figuras planas, né, e fechadas também, constituídas por segmentos de reta. A palavra polígono, ela advém do grego, né, e constitui a união de dois termos importantes, aí, que é o poli e o gon, né, que significa muitos ângulos. Euclides, né, de Alexandria, lá, o nosso matemático grego muito famoso, definiu o polígono como uma figura limitada por mais de 3 linhas retas ou uma figura em qualquer região do plano, né, que seja cercada por uma ou mais bordas. Os polígonos, eles podem ser simples ou complexos, né? Os polígonos simples, eles vão ser aqueles cujos segmentos, né, consecutivos que o formam não são colineares, né? Eles não se cruzam e se tocam apenas nas extremidades, tá, gente? Então, observem a figura que apresenta polígonos simples e a figura que apresenta polígonos complexos, estão vendo aí? Observem que a nossa aula, né, as nossas aulas aqui, nosso conteúdo vai ser voltado para os polígonos simples, tá? Nós não faremos um estudo aprofundado nos polígonos complexos. Então, quando existe interseção entre dois lados aí não consecutivos, né, o polígono é chamado de complexo, tá bom? Bom, vamos entender o que é um polígono convexo, então, um polígono côncavo, né? Então, quando eu tenho a junção das retas aí que formam os lados de um polígono com seu interior, né? Então, eu tenho uma região chamada aí de região poligonal, né? Essa região, ela pode ser convexa, né? Essa região poligonal, ou ela pode ser côncava. Então, vamos ver aí, ó, nós temos os polígonos simples que são convexos, estão vendo aí? E os polígonos simples que são côncavos, estão vendo aí na nossa figura? Os polígonos simples, eles são chamados de convexos, gente, quando qualquer reta que une dois pontos aí, né, vai pertencer a essa região poligonal, né, ela vai ficar totalmente inserida nessa região, tá? Então, já nos polígonos côncavos, observe aí que isso não acontece, certo? Então, o nosso estudo aqui vai ficar voltado para os polígonos simples, né, chamados de convexos, tá? Nós não nos aprofundaremos nos polígonos simples côncavos. Vamos entender o que são polígonos regulares, então? Então, quando eu tenho um polígono que apresenta todos os lados congruentes entre si, né? Ou seja, quando eles possuem a mesma medida, né? Ele é chamado, então, de equilátero, né? Equilátero traz essa ideia aí de regular, né? Quando todos os ângulos têm a mesma medida, né? Também, ele vai ser chamado de equiângulo, né? Equiângulo aí, essa ideia de equidade, né? De igualdade de ângulo, certo? Então, juntando essas duas ideias, eu tenho polígonos regulares, né? Então, ele precisa ser equilátero, né, quanto à medida dos lados, né? E equiângulo quanto à medida dos ângulos. Então, observe aí que esses ângulos, né, eles devem ser congruentes, né? Então, todos os ângulos têm que ter a mesma medida, certo? E os polígonos convexos, eles vão ser regulares, né, quando eles apresentarem os lados e os ângulos congruentes, né, as duas coisas ao mesmo tempo, né, ou seja, ao mesmo tempo eles têm que ser equiláteros e equiângulos, né. Por exemplo, o quadrado, ele é um polígono regular, certo? Vamos ver aí o quadrado. Por quê, ó? Porque ele possui lados congruentes e ângulos também, né, equiângulos aí, né, com essa igualdade aí de medidas nos ângulos. Observe aí o losango, né, que nós estamos apresentando, apesar dele possuir lados congruentes, né, ele não vai ser aí, nesse caso, essa figura apresentada em lilás aí, ele não vai ser, né, um polígono considerado regular, né, porque ele não apresenta todos os ângulos com a mesma medida, certo? Assim como o retângulo que nós apresentamos lá no slide anterior. Ele apresentava todos os ângulos com a mesma medida, mas não apresentava todos os lados com a mesma medida, certo? Então, vamos entender agora o que são os elementos de um polígono? Bom,
O polígono, ele tem diversos elementos que são bem famosos, né, gente? Que vocês já ouviram falar com certeza. Então, vamos entender quem são cada um aí desses elementos. Primeiro, vamos conhecer o vértice, né? Estão vendo aí na nossa figura o vértice? Esse pontinho aí, ó, que é um pontinho de encontro, né, dos dois segmentos de reta que formam os lados. Muito bem, então o que é o vértice? Ele corresponde ao ponto de encontro aí desses segmentos, né, que vão formar o polígono, né? Formam os lados desse polígono. Vocês estão vendo aí a figura apresentada? Ela vai possuir aí, ó, 5 vértices, certo? Mas o que é o lado, né? O lado, estão vendo a setinha aí indicando o lado na figura? Vai corresponder a cada segmento de reta, né? Esse segmento de reta que vai unir esses vértices consecutivos, né? Os vértices que ficam um ao lado do outro, certo? E o que são os ângulos, hein? A gente já estudou sobre ângulos, certo? Os ângulos internos aí, né, eles correspondem, porque nós temos ângulos internos e ângulos externos, né? Os ângulos internos, gente, correspondem aos ângulos formados aí por dois lados consecutivos, estão vendo aí? Dentro do polígono, internamente. Por outro lado, os ângulos externos, né, são esses ângulos aí formados por um lado e pelo prolongamento do lado, né, sucessivo a ele. Se eu pegar o lado do meu polígono e estender um pouquinho, ó, então eu vou formar aí fora, né, desse prolongamento, a partir desse prolongamento aí com um dos lados do polígono, um ângulo externo ao polígono, ou seja, fora do polígono. E aí nós temos também a diagonal, né? O que é a diagonal de um polígono? Vai ser o segmento de reta aí que vai unir dois vértices que não são consecutivos, ou seja, vértices que não estão um ao lado do outro, né? Ou seja, um segmento de reta que passa pelo interior da figura e não é um lado da figura, né? Ela vai passar dentro da figura, mas não se confunde com o lado dessa figura, ok? Vamos entender agora a nomenclatura desses polígonos? Porque a gente pode nomear os polígonos, né, de acordo com o seu número de lados. Eles recebem alguns nomes especiais aí, né? Nós vamos ver na tabela aí o nome dos principais polígonos, né? Alguns polígonos, eles ganham um nome especial de acordo com sua quantidade de lados, né? Tá pequeno aí para vocês na figura, mas vocês vão conseguir entender comigo, olha. Quando o polígono tem 3 lados, gente, observe que a gente vai chamar ele de triângulo, né? Esse é um polígono bem conhecido. Quando ele tem 4 lados, as pessoas costumam dizer que todo polígono de 4 lados é um quadrado, mas elas estão equivocadas nessa classificação, né? Um polígono de 4 lados nem sempre é um quadrado, mas ele é sempre um quadrilátero, né? Só vai ser um quadrado quando todos os ângulos desse polígono, né, forem ângulos de 90 graus e todas as medidas de lados, né, dos lados aí forem iguais, né, congruentes. Mas um polígono de 4 lados sempre pode ser chamado de quadrilátero. Um polígono de 5 lados, ele vai ser chamado de pentágono, de 6 lados de hexágono. 7 lados é o nosso heptágono. E 8 lados é aquele polígono bem famoso que ficou conhecido aí nas lutas de UFC, né? O octógono, né? Exatamente porque é formado aí, né? O ringue é formado por um polígono de 8 lados. Nós temos também com 9 lados o eneágono, né? E 10 lados nós temos o decágono. Com 11 lados temos o undecágono e 12 lados temos o dodecágono. Nós temos aí um polígono também de 15 lados que é chamado de pentadecágono. E de 20 lados é o nosso icosságono, gente. Muito bem, esses são os polígonos mais famosos aí que recebem nomes especiais. Ainda falando sobre a nomenclatura dos polígonos, perceba que não é necessário a gente decorar essa tabela, né? E se entender essa tabela. Com exceção do triângulo e do quadrilátero, gente, a formação da palavra ela sempre se dá do mesmo jeito, né? Como que forma a palavra? Eu junto o número de lados mais uma terminação que seria um sufixo dessa palavra, né? Que seria gono. Então, por exemplo, aí, quando a gente tem um polígono de 5 lados, né? Vamos pensar no polígono de 5 lados. Automaticamente, a gente lembra do prefixo dele. Qual que é o prefixo aí da ideia de 5, né? Penta, né? Lembra lá da Copa, do Brasil? Então, vamos juntar esse prefixo com um sufixo, né? Vamos lembrar lá da língua portuguesa, né? O que é prefixo? Lá o início da palavra. O que é o sufixo, né? Essa terminação da palavra. Então, nós vamos juntar com esse sufixo gono. Então, nós vamos formar a palavra pentágono, né? Então, a gente sempre vai fazer assim. Essa é a ideia. Então, você não precisa decorar a tabela, e sim compreender como é que ela é construída. Então, vamos lá? Vamos retomar o que a gente viu na aula de hoje? Hoje, gente, então a gente estudou sobre o quê? Sobre os polígonos, certo?
nós vimos que esses polígonos eles podem ser simples ou complexos. E qual foi o estudo que a gente se pautou em realizar aqui, que a gente se comprometeu em realizar sobre os polígonos simples, certo? E que os polígonos simples, eles têm duas classificações ainda. Eles podem ser côncavos ou convexos, né? E ficamos aqui definidos que vamos fazer estudos sempre a respeito dos polígonos convexos, né? Os simples convexos, ok? Nós aprendemos também aí sobre os polígonos regulares, não foi? Sobre os elementos de um polígono e sobre a sua nomenclatura. Vamos lembrar o que é um polígono regular? Lembram aí o que é um polígono regular? Bom, polígono regular, então a gente viu o quê? Que é um polígono que possui, né, todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos também com a mesma medida, certo? Então essa é a classificação de um polígono regular. A gente viu também a nomenclatura de um polígono, não foi? A gente aprendeu como é que é o nome de alguns polígonos especiais aí, que ele pode ser classificado aí, receber um nome especial de acordo com a sua quantidade de lados, né? Nós vimos aí, inclusive, como é que a gente constrói, né, esse nome desse polígono com um prefixo, né, que indica a quantidade de lados desse polígono e com um sufixo gono, certo? Então, muito bem. Se você conseguiu entender essa nossa aula, que bom, que ótimo, né? Eu fico muito feliz com isso. Mas se você ainda não conseguiu entender, se você tem alguma dúvida e quer assistir essa aula novamente, acesse a nossa plataforma Eduque, né? A nossa aula vai estar salva lá, você pode assistir quantas vezes você quiser. E se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato com o seu professor, que vai estar à sua disposição aí na sua escola para lhe atender. Então não deixe de assistir as nossas próximas aulas e até mais.